Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Mota. Eu vou te falar sobre a minha história, profissional na estética. Eu sempre trabalhei nessa área desde os 16 anos de idade. Eu sempre vivi disso. Sustentei a minha casa, sustento a minha filha. Eu tenho muito orgulho disso tudo, porque a educação mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Eu trabalho dando aula há muitos anos em curso técnico, lecionei também em pós-graduação, cursos livres. Isso é minha paixão. Eu adoro ensinar. Quando um aluno fala que tem dificuldade, fala assim, professor, eu não vou conseguir. Eu falo para ele assim, você vai conseguir sim. Eu não vou deixar você desistir. Então esse é o meu propósito. Eu vim aqui para ajudar várias pessoas, em especial mulheres, a ter a sua independência financeira. Mulheres empoderadas, fortes e que são donas do próprio destino. Eu tô aqui para te ajudar. E você pode contar comigo. O mercado da estética é o quarto maior do mundo. Só perde para Japão, China e Estados Unidos. Então nós somos uma potência. Tem mercado para todo mundo. E todas as mulheres, em sua maioria, não vou generalizar, mas assim, uma grande parte, 92% das mulheres, se incomodam com a sua própria imagem. E as estrias está no ranking dessas afecções estéticas, que a gente chama. Sobre essas afecções que incomodam várias pessoas, em especial mulheres. E a gente está aqui para falar sobre essa afecção e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, se é um mercado em ascensão e tem várias pessoas procurando tratamento para estrias, você não pode perder a oportunidade de estar preparado. E a gente vai falar mais sobre isso. Então, sobre a definição da estria, o que é? Como elas se formam? A estria, na verdade, ela é um tipo de cicatriz, eu posso dizer assim como uma cicatriz, porque ela é um rompimento de fibras de colágeno e elastina. Quando tem um estiramento muito grande do tecido, acaba tendo um rompimento dessas fibras. E aí a gente observa algumas cavas, que é a profundidade. E se esse estiramento for muito forte, se tiver uma tensão muito forte sobre o tecido, vai aumentar a largura dessa estria. Então, na atividade ali extracelular, a gente vai ter um padrão de mudança das glicosaminoglicanas, que são que faz parte da substância natural amorfa, compostas de ácido hialurônico, ceramidas, outros elementos do fator natural de hidratação. Então, tudo isso vai ser desequilibrado com a formação da estria. Tem um componente chave para a gente conseguir, não que a gente vai conseguir fazer que não tenha estria, nunca na vida. Se tiver que ter, vai ocorrer. Mas algo que a gente pode indicar ao cliente, e principalmente adolescentes ali em fase de crescimento, é beber muita água. A gente vê pessoas hoje em dia que pela vida corrida ou pela falta de hábito, esquece de beber água. Eu falo porque eu vejo isso todos os dias. Então, clientes com o mesmo problema, ou que tem uma filha já na fase da adolescência, e se depara ali com uma adolescente, uma jovem, que tem várias estrias em várias regiões do corpo. E é algo que a gente pode indicar para esse cliente para ter uma ação preventiva, né? Ou se for para formar estrias ao longo do tempo, que a gente consiga minimizar pelo menos. Então a indicação de água é essencial, porque se tem ali no crescimento, vai ter na fase do estirão, o tecido ele precisa passar por uma tensão. Se ele não tem elasticidade suficiente, vai ocorrer uma ruptura dessas fibras de colágeno e elastina. Se tiver uma hidratação, e uma hidratação potente, e isso eu falo de dentro para fora, que é de uma forma intrínseca, beber muita água. O melhor creme do mundo, o creme mais caro, não vai adiantar se não tiver água para reter nesse tecido. Então, o primeiro passo é indicar esse cliente a beber muita água. Então, se o tecido passa por essa tensão e tem elasticidade e hidratação suficiente, ele vai conseguir uma plasticidade. O que significa plasticidade? É quando o tecido ele consegue estirar e voltar para o mesmo local, ok? Se ele passa por essa tensão, estica, não tem hidratação suficiente, está ressecado, ele vai promover rupturas. E essas rupturas são as estrias.
E a gente pode classificar as estrias de várias formas. A classificação inicial, a gente sempre observa estrias avermelhadas ou estrias rubras, que são sinônimos. O que quer dizer essa vermelhidão no local da estria? Quer dizer que ela é uma estria jovem. Então ali eu ainda tenho vascularização, tenho vasos sanguíneos nutrindo aquele tecido. É um estágio muito mais fácil de tratar, porque se eu tenho irrigação, se ainda tem ali nutrientes para regenerar aquele tecido, fica muito mais fácil. Só que tem um porém. Quando esse cliente tem estrias vermelhas, as chances de manchar essa pele, principalmente em fototipos mais altos, é muito grande. Então é algo que a gente tem que entrar com um tratamento inicial, e todo tratamento, independente da cor da estria, o cliente ele tem que restringir o sol e o calor. Porque muita gente acha que a mancha ela só é derivada da radiação UV. E a mancha ela acontece por dois processos. Ela vai acontecer pela radiação e ela vai acontecer pelo calor, que a gente chama de radiólise e pirólise. A mancha por radiação é a radiólise e a mancha por calor é pirólise. Então eu tenho que falar para esse cliente para ele tomar cuidado tanto com o sol quanto com o calor. E por que então da estria vermelha ela tem mais possibilidade de manchar? Se tem sangue ali, se tem uma vascularização e esse cliente ele toma sol, o que vai acontecer? No nosso sangue, a cor avermelhada é dada pelo mineral ferro. Esse mineral, em contato com a radiação, vai pigmentar a pele. E outra, o tecido ele vai estar mais sensibilizado. E na dermatologia é um clássico falar que o que é vermelho hoje é marrom amanhã. Então, uma dica importante de lembrar: estrias vermelhas e rubras, apesar de serem mais fáceis de tratar, tem que tomar muito cuidado com a hiperpigmentação, que é a mancha escura. E aí vem o mito da mancha branca, que todo mundo fala, não tem como tratar, é muito difícil de tratar. E na minha prática clínica, na minha opinião, é o tipo de estria que eu mais gosto, porque eram as estrias que me incomodavam, que eu tinha desde a adolescência. Lá na adolescência, antes de saber o que era estética, eu não sabia como resolver. E aí eu fui estudando e fui vendo técnicas, conhecendo técnicas para saber como melhorar, e eu consegui resolver o meu problema. Se eu conseguir resolver o meu problema, por que não, como professora de estética, não passar isso para todo mundo e para o maior número de pessoas possíveis? A estria branca, ela já não tem aquela vascularização. A pele, ela vai ter uma tonalidade mais clara do que o tom da pele. Então a gente não tem um tecido uniforme, falando de coloração. E ela vai ter também, em casos mais graves, que a gente chama de estrias nacaradas, uma estria mais profunda e larga. Por exemplo, o meu caso era uma estria branca de adolescência. Era uma estria mediana, não era nem tão fina nem tão larga, já esbranquiçada, mas o tecido ele tinha uma flacidez moderada, não tinha uma flacidez severa. E quando a gente observa num tecido uma profundidade muito grande, às vezes você toca no tecido, você sente a profundidade de mais de um dedo, de profundidade naquele local. Isso é muito observado em mulheres que passaram por gestação, às vezes gestação de gêmeos, ou até se o abdômen estendeu muito, né? Se a pessoa engordou muito durante a gestação, a profundidade dessa estria pode ser maior. E se esse cliente também tem um fator genético, porque a elasticidade, a firmeza do tecido, ela é uma questão genética. Se esse cliente ele não tem um colágeno de boa qualidade e ele tem tendência, né, na família a ter estrias, provavelmente as estrias dessa pessoa vão ser mais profundas, que são mais difíceis de tratar. E aí a proposta de todo o nosso tratamento é a gente conseguir uma indução de colágeno de várias vertentes, cercar ali essa afecção da estria de várias formas. E numa estria branca, no caso, eu tenho que trabalhar tanto a flacidez, tanto a profundidade, a largura e a coloração do tecido.
eu também tenho que ter cuidado para isso não hiperpigmentar, porque eu vou induzir a uma inflamação. Os tratamentos eles vão promover uma lesão tecidual. Já não é como a estria vermelha, que se esse cliente, sem fazer nenhum procedimento e for para o sol, ela vai hiperpigmentar. Aqui a gente não tem coloração na estria branca, mas começou a fazer o tratamento, já restringe o sol, que são as principais indicações que a gente vai falar para o cliente, né, durante todo o tratamento. E falar para ele que estria branca tem tratamento sim, mas não é um milagre, não é algo que vai vir do dia para a noite. E muita gente me pergunta através do Instagram, de várias outras plataformas, se tem como melhorar 100%. Isso tem que ser feito uma avaliação muito criteriosa, porque se eu tenho uma estria com uma profundidade rasa, não tem tantos centímetros ali de lesão tecidual, né? de ruptura de fibras de sustentação, colágeno e elastina, e a largura dela também não é muito espaçada, eu tenho que avaliar de uma forma que uma estria mais fina eu vou conseguir resolver com menos sessões do que uma estria mais larga. Então tem estrias derivadas de gestação, que eu comentei, estrias derivadas de suplementação medicamentosa, que é o caso do corticoide. Quem faz terapia medicamentosa com corticoide tem um tipo de estria nacarada que ela é muito extensa e muito profunda. Essa é realmente muito difícil de tratar, mas a gente pode melhorar muito a condição desse tecido. Se o cliente já passou por essa terapia medicamentosa e vai iniciar o tratamento, perfeito. Agora, se ele ainda está fazendo uso de corticoide e vai iniciar um tratamento para estrias, vai ser um dinheiro jogado fora. Porque o corticoide, em particular, ele inibe a síntese proteica. Então, ele não vai deixar esse colágeno e essa elastina se formar. E no nosso tratamento, a gente quer exatamente o contrário. A gente quer induzir a formação de um novo colágeno e elastina. Se esse cliente ele usa um medicamento, ele vai estar interrompendo o nosso ciclo ali da formação de novas fibras de sustentação. Então, clientes com essa condição, ele tem que terminar a terapia medicamentosa com corticoide, porque a saúde vem em primeiro lugar. Eu trabalho com saúde e estética, não estética e saúde. Então, a gente vai falar para o cliente, termina o seu tratamento médico, termina a sua terapia medicamentosa, depois vamos dar início a um tratamento para estrias. Senão vai ser um dinheiro jogado fora, o cliente fica frustrado, o profissional mais ainda, e é uma justificativa plausível. Então, eu estou dando aqui para vocês, falando como que você vai explicar para esse cliente quando você receber uma pessoa com essa condição. Você viu na anamnese, ele faz terapia medicamentosa com corticoide, não é o momento de iniciar o tratamento. Espera terminar o tratamento e aí dá sequência ao tratamento de estrias. Existe algum prazo que precisa ter um intervalo que precisa ter entre o fim do tratamento até o início do procedimento estético? Então, se esse cliente está fazendo o uso de corticoide, ele tem que esperar ali pelo menos uns 15 dias para iniciar um tratamento estético, para ter todos os efeitos ali na circulação, a vida útil o que a gente chama de clearance na farmácia, né, que é o tempo de vida do medicamento no organismo. Eu falo um tempo de 15 dias, que é um tempo mais extenso, para a gente ter uma margem de segurança. Quando alguém me aborda falando se é possível tratar as estrias, eu sorrio e falo com certeza que sim. Mas eu penso que a estria, ela é uma marca que está no tecido, e eu vejo isso como quando a gente pega um papel e amassa e depois você tenta alisar para deixar ele lisinho de novo, ele nunca mais vai voltar ao que era antes, ao original. A pele funciona parecido com isso. Então ela teve aquela marca um dia, passou por um tratamento, e aí eu não posso prometer para esse cliente que vai ficar como era anteriormente, antes de ter alguma estria. Mas vai melhorar uma porcentagem de 50%, 60%, 80% até 90%. Por que essas porcentagens? Porque eu já comentei anteriormente que a gente precisa de uma classificação, de uma avaliação antes de ir com o procedimento.
Se eu tenho uma estria muito profunda, uma estria derivada de uma gestação, que ela é profunda, larga, ou até mesmo pelo uso do corticoide, que eu já comentei que são estrias extremamente extensas e difíceis de tratar, eu não posso prometer um tratamento com 100% de resultado. Não posso fazer isso. Em nenhum âmbito da estética, eu não acredito nesse tipo de proposta, de prometer para o cliente que a gente vai resolver 100% o problema dele. E sim, falar a verdade. Assim, olha, na avaliação que eu fiz de você, essa estria muito profunda, muito larga, a gente consegue 50% de melhora, a gente consegue uma melhora da profundidade, eu consigo uma melhora da flacidez de pele. Eu lembro uma cliente, ela até foi mãe na adolescência e tinha uma estria muito profunda no abdômen. E o que a incomodava não era nem a estria em si, era a profundidade. Ela comentava que, nossa, eu consigo colocar um dedo dentro dessa estria. E aí, desenvolvendo todos os tratamentos, a gente conseguiu uma melhora significativa do aspecto dessa afecção e principalmente da profundidade. Isso em apenas uma sessão. Não generalizando que todos os clientes vão precisar de uma sessão, mas a gente já vê o resultado na primeira sessão. E por isso que tem uma continuidade para a gente alcançar resultados ainda melhores. E essa cliente tão novinha que tinha passado por uma gestação relatou que estava bem satisfeita porque ela já não sentia aquela profundidade mais, porque a gente conseguiu formar mais colágeno e elastina naquele local. Então, quando falam se estrias têm tratamentos, eu falo que sim, tem sim como melhorar e é maravilhoso tratar com isso, trabalhar com isso. E os níveis, né, de melhora que a gente consegue, isso vai da satisfação de cliente para cliente. Tem pessoas que são muito exigentes com a própria aparência, se cobram demais. A gente não pode achar que vai atingir a expectativa irreal de muitos clientes que às vezes vê uma propaganda milagrosa na internet, ou quando falam de camuflagem de estria. Respeito super quem trabalha com essas técnicas, não é a minha especialidade. Não trabalho com pigmentos no tratamento de estrias, eu não trabalho com camuflagem em si, mas eu trabalho com tratamento do tecido. Então a minha especialidade é tratar o tegumento, que é a pele. E isso, o cliente ele vai observar vários benefícios com isso, porque eu vou ter a melhora da estria, vou ter uma melhora da flacidez, eu vou ter uma melhora da coloração de forma natural, sem ele precisar se preocupar se a coloração da estria vai mudar ao longo do tempo, como acontece com alguns pigmentos. Eu sei que na colorimetria, para quem é especialista nessa área, fala que alguns pigmentos são depositados numa camada mais profunda, que são inorgânicos, enfim. Eu não vou entrar muito nesses detalhes porque realmente não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas eu penso que se há alguma forma de tatuagem, mesmo que você faça uma tatuagem mais linda que ela seja, ela não mantém aquela cor para sempre, aquela cor de tatuagem novinha, né? Ali logo depois do procedimento. E eu proponho um tratamento com segurança, um tratamento que é o próprio tecido que vai gerar um pigmento que seja mais uniforme com o tom da pele dessa cliente, que vai melhorar a flacidez do tecido. Então a gente vai trabalhar na pele como um todo para deixar o mais agradável possível, para essa cliente ficar o mais satisfeita possível. É nesse tipo de trabalho que eu acredito. E quando me perguntam se esse tratamento é definitivo, eu só posso falar sobre as minhas experiências, sobre a minha prática clínica, começando do tratamento das minhas estrias. Eu fui a minha primeira cliente. E eu comecei a tratá-las, isso tem mais de 15 anos, né? Mais ou menos por aí. E era bem na parte anterior da coxa, onde eu mais visualizava. Então me incomodava onde eu conseguia ver mais. E eu fui desenvolvendo todos os tratamentos que eu já ia aprendendo na minha formação de estética e via que ia dando resultado. E eu falei assim, eu fiz esse procedimento, melhorou demais. Aprendi outro procedimento. Fazia também, melhorava cada vez mais.
Ia para as minhas clientes. Então eu tenho clientes que eu atendi há mais de 11 anos, clientes que já até mudaram de país. E ainda hoje eu converso com elas e falo assim, e as estrias que te incomodavam? E aí, como que evoluiu esse tecido? Como que tá? Eu falo assim, olha, tá normal. São várias clientes que já me relataram isso, alunas que já fizeram vários cursos comigo e relatam a mesma coisa. Olha, o tratamento deu certo. Eu fico tão feliz quando eu recebo alguma mensagem. Até tem alguns depoimentos de aluna que fala assim, nossa, eu amei o seu método, dá dinheiro, é fácil de fazer, o cliente fica feliz, eu fico feliz, então é maravilhoso para todo mundo. E isso me dá muita satisfação, porque é algo que a gente realmente conseguiu resolver. Definitivo, falando de corpo humano, eu acho essa palavra muito forte, mas algo que vai resolver e não vai incomodar tanto esse cliente, nisso sim eu acredito. Então eu acredito da gente trabalhar de uma forma que a gente vai conseguir melhorar a autoestima desse cliente. E é isso que é importante. E para o nosso próximo vídeo vai ter mais informações, então fique ligada sobre isso, comenta aqui se esse vídeo foi útil para você, se você anotou aí todas as informações pertinentes da classificação da estria, sobre tratamento, sobre porcentagem de melhora. Comenta que eu quero saber mais. E no vídeo 2 a gente vai falar mais sobre isso.